Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e hoje eu gostaria de compartilhar uma história mais pessoal e dizer como que um trote que eu recebi me colocou de joelhos em oração. Isso aconteceu há algumas semanas atrás, eu estava em casa, o meu telefone fixo toca, eu atendo e a voz do outro lado fala: "Tio!" E essa voz foi idêntica à voz de um sobrinho que eu tenho e que mora numa cidade do interior, no estado do Ceará. E ao reconhecer a sua voz, eu falei o nome dele e perguntei: "Está tudo bem?" E ele respondeu: "Tio, o senhor não sabe o que aconteceu." Com uma voz um tanto quanto séria. E naquele momento eu imaginei, bom, ligar no meu telefone fixo, o que não é um hábito dele, nós nos comunicamos de outra maneira, só pode ser algo urgente e muito importante. E naquele momento, quando ele falou que, ou perguntou que eu não sabia o que havia acontecido, naqueles próximos segundos, o que me veio à mente foi que eu receberia a notícia da morte de alguém muito próximo a mim. E naquele momento eu tomei aquele susto e já pensei em de quem seria essa notícia, e me veio aquele medo que dá em alguém que está para receber uma notícia como essa. Mas na sequência eu perguntei: "O que aconteceu? Está tudo bem?" E ele falou: "Eu bati o carro." E ao falar isso eu já relaxei um pouco mais e perguntei: "Aonde você está e o que eu posso fazer para ajudar?" E ele respondeu: "Eu bati o carro aqui na Castelo Branco." Então, quando ele falou isso, para mim ficou muito claro que se tratava de um trote, porque afinal de contas alguém que mora no interior do Ceará não poderia estar aqui na Castelo Branco, no estado de São Paulo. Então, o final dessa história eu vou contar depois. Mas o que eu quero dizer aqui, então, é pontuar esta grande aflição que eu senti naqueles poucos segundos antes dele me dizer do que se tratava, e ao imaginar que aquela notícia seria a nota de falecimento de alguém muito próximo, porque o que me veio à mente foi quem seria essa pessoa, e alguém muito próximo de mim, e certamente teria partido para a eternidade sem o Senhor Jesus como seu Salvador. Então ali veio o pânico e o terror dessa suposta notícia, dessa suposta realidade tão séria, tão grave, tão triste, de conceber alguém que passa para o outro lado da vida sem ter o Senhor Jesus. E nestes momentos de morte ou de notícia de morte, é quando nós geralmente nos lembramos da grande importância que é a questão de evangelizar, de falar do amor de Cristo pelas pessoas, de falar do plano da salvação para aquele que ainda não tomou uma decisão, declarando o Senhor Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador. E quando terminou aquela ligação, eu então, aliviado fiquei, obviamente, mas o que eu fiz na sequência foi me colocar de joelhos e orar a Deus por toda a família, ainda lembrando daquela sensação que eu senti de estar esperando a notícia de um falecimento. E ali eu orei a Deus para que Deus pudesse ter misericórdia de cada um dos nossos familiares e que fizesse com que o Evangelho chegasse a cada um deles, como certamente já chegou
mas que o Espírito Santo pudesse ter a plena liberdade e o poder de trabalhar no coração e nas consciências de cada um, a tal ponto que cada um pudesse entender a mensagem do Evangelho e entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Foi apenas um trote, foi apenas um susto, mas que serviu para mim, para lembrar dessa questão tão importante. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu ouvi uma pregação onde o mote da pregação era: quem tem, tem, quem não tem, não tem. E este mote vem exatamente ali da primeira carta de João, capítulo 5, verso 21, quando João diz ali: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esta é uma verdade expressa e explícita na palavra de Deus, que aquele que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, este tem a vida eterna. E quando passar desta vida para outra, para a eternidade, ele tem a garantia de estar na presença de Deus. Por outro lado, aquele que não tem o Filho de Deus como seu Senhor e como seu Salvador, não tem essa bendita promessa. Antes tem, na verdade, o veredito da punição eterna. E isso também é expresso e claro na palavra de Deus. Por isso, eu gostaria de fazer para cada um de vocês esse desafio de estar levando em conta a seriedade que é esse nosso desiderato de pregar o Evangelho, de estar orando a Deus para que abra portas, para que nós possamos falar do Evangelho de Deus, porque era sobre isso que Paulo também orava e pedia oração para que portas fossem abertas para o seu evangelismo. Isso você encontra lá em Colossenses capítulo 4, verso 3, quando Paulo fala: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Então esta é uma oração que nós também devemos orar, para que Deus nos abra a porta para o evangelismo e que Deus também nos dê a sabedoria de falar com precisão o plano da salvação para aqueles que ainda não conhecem este plano. Então este é o meu desafio para cada um de vocês, é o desafio também para a minha vida. E então, após a vinheta final, eu vou contar o desfecho daquele trote que eu recebi. Então, que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional. Então, para concluir aquela história do trote que eu recebi, quando então ele falou que estava na Castelo Branco e eu percebi que ficou muito claro que se tratava de um trote, então na minha maldade eu dei corda àquela conversa, eu queria ver até onde ele iria chegar, e é claro que ele, então, na sequência dessa ligação, ele pediu para que eu depositasse na conta dele R$ 1.500 para que ele pudesse pagar a proprietária do carro que ele teria batido, que estava ali com ele, na Castelo Branco, supostamente. E aí eu simulei que estava anotando lá os dados bancários para fazer aquele depósito e já imaginando como que eu iria concluir aquela ligação. E, na verdade, eu concluí dizendo que ele esperasse deitado a este depósito. É claro que ele desligou o telefone prontamente e eu, muito aliviado, fiquei de saber que aquela minha suspeita no início dessa ligação não tinha sido aquela notícia trágica. Mas fica o alerta aí para cada um de vocês ao atenderem uma ligação como essa e a como discernir se aquilo que está sendo contado é verdade ou não, se aquilo não se trata de um trote. Até a próxima!